Numa sonolenta manhã de domingo em 1941, a ilha havaiana de Oahu não poderia ter parecido mais pacífica ou idílica. Mesmo com a chegada relativamente recente da Frota do Pacífico dos Estados Unidos, que havia se deslocado para a ilha de São Diego para sua nova base principal em Pearl Harbor, parecia apenas prenunciar nada mais do que uma demonstração do prestígio naval dos Estados Unidos da América. Arranjados fora da Ilha Ford em uma linha, estavam 7 dos mais poderosos encouraçados da América. Esta parte do porto ficou conhecida apropriadamente como a Fileira dos Encouraçados, e a visão desses encouraçados aparentemente invencíveis deve ter convencido a todos de que o poder da América era inquestionável. E ainda assim o sol estava nascendo, literalmente e figurativamente, iluminando uma vasta frota de aeronaves que irromperam pelo céu matinal e entraram para a história. Esta é a história do ataque a Pearl Harbor. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Com o amanhecer do século XX, os antigos impérios da Europa ainda dominavam o mundo. E enquanto novas potências emergentes como Alemanha, Estados Unidos e Japão estavam alcançando industrial e militarmente, parecia haver pouco do globo para eles reivindicarem. De todas as potências mundiais, o Japão provavelmente era o mais subestimado no início dos anos 1900. Certamente, era uma potência regional significativa no Extremo Oriente, mas a arrogância ocidental e os preconceitos raciais frequentemente os descartavam como nenhuma ameaça séria à influência da Europa, especialmente na China, que muitas vezes tinha que dançar conforme a música do Ocidente. No entanto, isso começou a mudar após 27 de maio de 1905. A guerra havia eclodido entre o Japão e um dos impérios mais antigos e grandiosos, o da Império Russo, e em alto mar, o palco estava montado para uma batalha crucial para determinar a superioridade naval no conflito. A maioria dos líderes militares do mundo esperava que a marinha russa varresse as audaciosas frotas japonesas. Mas, para surpresa de todos, os japoneses não apenas derrotaram as frotas russas, mas as aniquilaram com apenas perdas marginais de seu lado. As consequências dessa vitória tiveram repercussões amplas que poucos realmente apreciaram em 1905, mas se tornariam aparentes nas décadas seguintes. Pela primeira vez na era moderna, um império asiático derrotou um europeu, o que levou ao dano do prestígio russo e ao enfraquecimento de sua posição na Europa, contribuindo para o início da Primeira Guerra Mundial e, eventualmente, a Revolução Russa. Para os japoneses, no entanto, a vitória os encorajou, e nascido da glória subsequente, o militarismo ganhou maior destaque na cultura japonesa, invocando as antigas noções de samurai e o caminho do guerreiro. Eles continuaram seu acúmulo militar e abraçaram as mais recentes tecnologias militares, pois foi a tecnologia que lhes permitiu alcançar a superioridade sobre os russos. Os novos navios de guerra japoneses eram iguais ou até superiores aos equivalentes europeus. E quando o Japão apoiou os aliados na Primeira Guerra Mundial, os navios de guerra japoneses entraram no Mediterrâneo para batalhar com a Alemanha, onde impressionaram e preocuparam os almirantes europeus. As tropas japonesas também lutaram campanhas bem-sucedidas contra as possessões alemãs na Ásia, consolidando ainda mais sua posição como uma das principais potências mundiais. No entanto, uma vez terminada a guerra, o Japão descobriu que ainda não era considerado digno de sentar-se no topo da mesa. Além disso, as potências mundiais impuseram uma série de limitações de armamentos a todos os países, projetadas para prevenir outra guerra mundial. Porém, favoreceram muito a Reino Unido e os Estados Unidos. Especialmente no mar, a marinha do Japão foi fortemente restrita em termos do número e tamanho dos navios que poderia construir, em comparação com o Reino Unido e Washington, que argumentavam que precisavam de um maior número de navios, pois tinham impérios maiores que precisavam de defesa. Nesse momento, a bola já estava rolando no Japão com ambições de construir um grande império asiático moderno com o Japão no coração. As facções mais militantes da sociedade japonesa agora estavam ansiosas para aproveitar a oportunidade que se apresentava dos europeus e americanos, exaustos para atacar para fora, sem risco de interferência deles.
a menos que fossem desafiados diretamente. A recessão econômica vivida no país no final da década de 1920 apenas intensificou os apelos dos militaristas pela expansão para apreender recursos no exterior, como petróleo e metais estratégicos, dos quais o Japão não tinha suprimentos indígenas significativos. Havia duas mentalidades predominantes sobre como esse novo império seria forjado. O primeiro era conhecido como Plano do Norte, e este previa uma invasão da China através da Manchúria, e depois para a União Soviética, onde o exército japonês capturaria a rica em petróleo Sibéria. Isso era apoiado pela liderança militar, principalmente pois, como uma campanha terrestre, poderiam contar com recursos e financiamento governamental significativos. Eles também viam o comunismo como uma das maiores ameaças ao Japão, e acreditavam que o mundo ocidental, igualmente desconfiado dos comunistas, provavelmente ignoraria a invasão, ou até mesmo apoiaria o Japão diretamente. O plano contrário, conhecido como Nanshinron, via o Sudeste Asiático e as numerosas ilhas do Pacífico como estando na esfera de interesse do Japão caso servissem ao Império. Favorecido pela Marinha Japonesa, essa era uma abordagem mais problemática para a construção do Império no início dos anos 1930, pois ameaçava levar o Japão a um conflito com as potências europeias da Reino Unido, França e Países Baixos, que possuíam possessões nesta região, bem como os Estados Unidos nas Repúblicas das Filipinas. Ambas as políticas foram seguidas em graus variados na década de 1930, embora o Plano Sul tenha sido seguido com muito mais cuidado do que o Plano Norte do Exército. Esforços no Sul foram feitos para aumentar pacificamente a influência do Japão com o estabelecimento de várias empresas japonesas, que construíram instalações para usos aparentemente comerciais, mas tinham um claro potencial militar no futuro. Enquanto isso, do outro lado do Mar do Japão, o Império Japonês já havia garantido a ilha de Taiwan após a Guerra Sino-Japonesa de 1894, e havia anexado a Península Coreana em 1910. Eles agora estavam se preparando para instigar a primeira parte do Plano Norte, ocupando a Manchúria no sudeste da China, que alimentaria o exército e a economia do Império, e lhes daria um palco para a eventual guerra com a União Soviética. No entanto, eles não podiam simplesmente invadir sem algum pretexto, e então os japoneses inventaram um ataque a uma linha ferroviária na Manchúria, usada por residentes japoneses que trabalhavam lá. Apelidado de Incidente de Mukden. Uma pequena bomba foi detonada na linha ferroviária pelos japoneses em 18 de setembro de 1931 e atribuída a terroristas chineses. A bomba era tão fraca que a pista nem sequer foi danificada, e os trens continuaram a usá-la imediatamente após o incidente, mas a resposta japonesa foi rápida, e logo as tropas japonesas estavam desembarcando na Manchúria para proteger os cidadãos japoneses desses terroristas. Apesar de terem uma enorme vantagem numérica, as tropas chinesas que defendiam a Manchúria foram totalmente superadas, e em 6 meses, a região caiu para o Japão, tornando-se o estado fantoche de Manchúria. A condenação internacional foi rápida, especialmente quando a decepção em relação ao bombardeio foi comprovada por uma investigação da Liga das Nações. Isso levou o Japão a se tornar algo como um pária diplomático. Mas a Liga das Nações fez pouco além de registrar protestos com Tóquio. Antes da invasão da Manchúria, a China estava em estado de guerra civil, pois os combates haviam eclodido entre os nacionalistas e os comunistas. Mas com as tropas japonesas em solo chinês, eles decidiram interromper os combates e se concentrar em expulsar as tropas de Tóquio. Os combates perduraram meses e anos após o bombardeio da linha ferroviária. Inicialmente, os chineses receberam significativa assistência técnica da União Soviética, mas logo isso se expandiu para incluir a ajuda dos Estados Unidos que, declarando-se uma parte neutra, também vendeu grandes quantidades de sucata para o Japão, que então reciclou essa sucata em ferramentas de guerra. À medida que os combates na China se intensificavam, ficava claro que os japoneses tinham uma vantagem tecnológica e qualitativa sobre os chineses, particularmente no ar. Assim, os chineses foram procurar ao redor do mundo por ex-pilotos militares para treinar pilotos chineses a pilotar os novos tipos de aeronaves que estavam recebendo, particularmente os americanos. Um desses pilotos era Robert Macaulay Curto, que se encontrava demonstrando o biplano de combate Boeing 318 para os chineses. Mas ao testemunhar em primeira mão a brutalidade japonesa e a falta de ação por parte da comunidade internacional, em fevereiro de 1932, ele decidiu se juntar à luta. Naquele dia, ele usou sua aeronave mais avançada para atacar 3 caças da marinha japonesa que voavam do porta-aviões Honshu sobre Xangai. Apesar de danificar o líder do voo,
Os 3 aviões japoneses escaparam de suas armas ao retornar ao porta-aviões. De volta ao solo, a situação naquele momento era grave para os chineses, e em 22 de fevereiro, o esquadrão com o qual Curto estava voando foi forçado a se realocar para um aeródromo em Nanjing. Voando com um tipo mais rápido que os chineses, Curto optou por partir primeiro sozinho e seguir para o aeródromo. No entanto, no caminho, ele avistou 3 bombardeiros Boom da Marinha Imperial Japonesa. Curto atingiu em alta velocidade 3 aviões, derrubando o líder com tiros. No entanto, ele aparentemente não estava ciente dos ágeis caças AUMN que escoltavam os bombardeiros que mergulharam atrás dele e feriram mortalmente seu Boeing 318. Testemunhas no chão relataram ver o Boeing caindo em chamas e se acidentando a sudeste da cidade de Suzhou. Relatos indicam que pilotos japoneses sobrevoaram o local do acidente, com um deles homenageando o americano falecido. Embora Curto estivesse agindo como uma pessoa privada e não em nome do Exército dos Estados Unidos da América, ainda assim pode-se argumentar que ele se tornou simultaneamente o primeiro piloto americano a abater um avião japonês e, por sua vez, a primeira baixa de combate entre os Estados Unidos da América e o Japão no ar. Em 22 de maio de 1933, diplomatas japoneses e chineses se reuniram para negociar um cessar-fogo e efetivamente entregaram a Manchúria e partes do norte da China para Tóquio. Um grande prêmio de fato para o Império, mas isso levou os japoneses a se retirarem da impotente Liga das Nações que os criticou, mas fez pouco mais para interferir. Mesmo quando as histórias de brutalidade japonesa contra prisioneiros e civis chineses eram divulgadas ao redor do mundo. Houve combates esporádicos ao longo da fronteira chinesa na China nos anos que se seguiram, principalmente conduzidos por forças partidárias anti-japonesas, particularmente aquelas leais aos comunistas chineses. Mas então, na noite de 7 de julho de 1937, tropas chinesas e japonesas trocaram tiros perto da ponte Marco Polo na estrada para Pequim. A causa exata do combate é disputada, mas provavelmente começou como resultado de confusão misturada com alta tensão entre as tropas de ambos os lados. Muito rapidamente, o combate se transformou em uma batalha em grande escala, e estimuladas por isso, as tropas chinesas recrutadas pelos japoneses se voltaram contra seus novos ex-mestres e começaram a matar soldados e civis japoneses, além de incendiar propriedades japonesas. Enfurecidos pela violência contra os civis japoneses, as tropas japonesas logo foram enviadas das ilhas natais para reprimir os chineses amotinados, e a Segunda Guerra Sino-Japonesa estourou. O combate que se seguiu foi quase medieval em sua barbárie. Os japoneses não se contiveram, e os civis não foram poupados. Com cada cidade, vila e cidade capturada pelos japoneses, seguiu-se uma orgia de assassinato e estupro, e nada foi mais chocante do que quando os japoneses cercaram a capital chinesa, Nanjing. O horror infligido aos habitantes dessa cidade, que havia aumentado em número pois estava inundada de refugiados dos territórios já ocupados, é indescritível. De bebês a idosos, ninguém foi poupado, pois os comandantes japoneses pareciam perder o controle de seus homens. Em seu livro, intitulado O Estupro de Nanquim, a historiadora Iris Chang disse: se um evento pode ser usado como exemplo do mal absoluto que jaz logo abaixo da superfície do militarismo desenfreado, esse momento é o estupro de Nanquim. Considerando que as potências ocidentais tinham vários interesses na China durante as décadas de 1920 e 30, elas observaram com alarme a situação no país se deteriorar com o surto da Guerra Civil, e em seguida, a invasão do Japão à Manchúria. Mesmo mantendo-se neutros na maioria dos conflitos, sentiram a necessidade de mobilizar forças para proteger seus interesses. As tropas britânicas, por exemplo, travaram várias escaramuças com tropas hostis, referidas como bandidos, mas eram mais frequentemente membros das forças comunistas chinesas, opostas à sua presença imperialista, do que foras da lei. Nas rotas vitais do rio Yangtze, tanto a Marinha Real quanto a Marinha dos Estados Unidos operavam uma força de canhoneiras fluviais, cuja função principal era proteger os navios de seus respectivos países, que percorriam o trecho de 3.900 milhas de água. Era um trabalho perigoso, com atiradores de várias facções frequentemente escondidos ao longo das margens do rio, esperando para pegar membros da tripulação desavisados no convés. Um membro da frota asiática americana envolvido neste trabalho perigoso era o USS Penélope com 59 oficiais e homens a bordo.
Construído na China em 1927, o navio participou ativamente de missões de escolta no Yangtze até os anos 1930, período em que ataques ao navio se tornaram frequentes. Embora, como um dos capitães do navio, o comandante-tenente R.A. Dyer uma vez comentou: "Os chineses parecem ser atiradores bastante ruins, e o navio até agora não sofreu nenhuma baixa nestes confrontos." Em 1937, a invasão japonesa da China mudou drasticamente a situação, e havia preocupação de que aviões de guerra japoneses errantes pudessem confundir o navio de guerra com um navio chinês e atacar. Como tal, o Penélope começou a navegar com grandes bandeiras americanas penduradas no topo do navio para identificá-lo. Em dezembro de 1937, quando os japoneses se aproximavam da condenada capital chinesa de Nanjing, canhoneiras americanas e britânicas, incluindo o Penélope, foram implantadas em uma operação para evacuar suas respectivas embaixadas. O Penélope, juntamente com vários funcionários da embaixada americana e civis a bordo, se juntou a 3 navios mercantes americanos e, em 12 de dezembro, à medida que os combates se intensificavam, subiu o rio na tentativa de evitar ser pego no fogo cruzado. As autoridades americanas informaram AOS japoneses sobre a presença do navio na região, mas mesmo assim, aviões japoneses receberam ordens para atacar todos os navios no Yangtze. O Penélope e os navios mercantes ao seu redor foram atacados por aviões japoneses cerca das 1327 h do horário local. O navio de guerra americano foi atingido por 2 bombas de 130 libras e metralhado repetidamente por caças japoneses. Às 1554 horas o Penélope afundou, e no total, 4 homens foram mortos, incluindo o capitão de um dos navios mercantes, enquanto muitos outros foram feridos antes de serem resgatados pelos canhoneiros britânicos HMS Lady Bird e HMS Bee, e outro canhoneiro americano, o ominosamente chamado USS Oahu. O incidente ocorreu quase exatamente 4 anos antes do ataque a Pearl Harbor. Missionários americanos documentaram os horrores presenciados: homens sendo torturados e mortos, mulheres e meninas estupradas e baionetadas em massa. Quantos foram mortos no estupro de Nanjing ainda é uma fonte de contenda entre as autoridades chinesas e japonesas, com números variando de cerca de 30 mil até quase meio milhão. Os negócios e propriedades americanas não foram poupados da orgia japonesa de saques e incêndios, embora, após o incidente, Penélope, os comandantes japoneses começaram a controlar seus homens quando se tratava de lidar com oficiais americanos. Quando o cônsul na embaixada americana, João Moore Allison, foi atingido no rosto por um soldado japonês, os japoneses foram rápidos em pedir desculpas, mas do ponto de vista americano, isso também foi um tapa na cara da América e alimentou o sentimento crescente de que, se não fosse desafiado, o Japão só expandiria cada vez mais, aumentando em poder até que um dia pudesse possivelmente ameaçar os Estados Unidos. Após o massacre de Nanjing e os ataques a estrangeiros, navios e edifícios, a opinião pública na Austrália e nos Estados Unidos especialmente se afastou da indiferença geral para uma postura amplamente anti-japonesa em relação à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Port workers in Australia refused to load Japanese ships carrying war materials to China, while Chinese communities in the United States raised money for their people's war effort and publicized their sufferings. No entanto, mais uma vez, quaisquer protestos caíram em ouvidos surdos em Tóquio, que não reconhecia a autoridade de ninguém além do imperador. Além disso, eles já estavam construindo navios de guerra em excesso AOS, tratados de limitação de armas, para a grande preocupação dos impérios britânico e holandês, que na época estavam preocupados com a crescente ameaça emergente da Alemanha nazista na Europa. Graças à neutralidade dos Estados Unidos da América, as empresas americanas ainda podiam lucrar com a guerra entre a China e o Japão, vendendo armas e suprimentos para ambos os lados, mesmo que seus políticos e o público em geral ficassem horrorizados com a brutalidade japonesa. Em 19 de abril de 1939, o economista americano e pesquisador de política externa, Maxwell S. Stewart, disse a AOS membros do Congresso americano que a neutralidade dos Estados Unidos da América na guerra era uma farsa absoluta, já que eram os Estados Unidos que basicamente alimentavam a máquina de guerra japonesa. Com bombardeiros japoneses fabricados com aço americano e abastecidos por exportações de petróleo americanas, o povo dos Estados Unidos da América logo teve que aceitar um grau de culpabilidade na guerra. Mas como a maioria dos americanos é de descendência europeia,
Eles tendiam a focar seu interesse nos eventos na Europa, mas vozes continuaram a se manifestar no Congresso em oposição ao Japão. Quanto ao próprio Japão, seu exército agora finalmente estava engajado em batalha com a União Soviética. Desde a criação de Manchúria, as forças soviéticas e japonesas lutaram uma série de escaramuças em uma guerra de fronteira não declarada, mas em 11 de maio, isso começou a se transformar em uma guerra aberta completa. Conhecido no Japão como o Incidente de Nomonhan, o conflito duraria até 16 de setembro de 1939, momento em que o 6º Exército japonês havia sido dizimado, perdendo pelo menos 8.000 homens. O exército soviético havia perdido substancialmente mais homens nos combates, mas havia alcançado seu principal objetivo estratégico de manter a integridade de sua fronteira. O impacto dessa derrota foi de longo alcance em relação à política externa de Tóquio. Isso efetivamente anunciou o toque de finados para o Plano do Norte, pois sabiam que, embora seus soldados fossem superiores aos soldados soviéticos, a União Soviética poderia lançar muito mais contra eles do que eles jamais poderiam esperar igualar. Isso provocaria uma reavaliação da política externa, com o Japão concordando com um pacto de neutralidade com a União Soviética em 1941 para evitar hostilidades futuras. Isso deixou o exército japonês focado em sua guerra na China, enquanto a Marinha se preparava para implementar o Plano do Sul à força, se necessário. Em setembro de 1939, a Europa foi incendiada pela guerra com a Alemanha nazista, e em junho de 1940 França e Países Baixos haviam caído e seus militares foram amplamente derrotados. Isso deixou suas colônias abertas para a expansão japonesa no Pacífico e no Sudeste Asiático, com relativamente pouco que alguém pudesse fazer a respeito. Com a Alemanha controlando a França, e Tóquio e Berlim negociando uma aliança formal, em 22 de setembro de 1940, as tropas japonesas invadiram o norte da Indochina francesa, o atual Vietnã. Seu objetivo principal era cortar o fornecimento para os chineses que chegavam pelo porto de Haiphong e por isso mantiveram suas forças no norte do país. Garantindo a região no dia 26 de setembro, no dia seguinte, o Japão se juntou à Alemanha e à Itália para formar as potências do eixo. Esses eventos causaram grande impacto em Reino Unido e Washington, levantando questões sobre o futuro. Antecipando tal ato, o presidente Roosevelt ordenou ao almirante Husband E. Kimmel, o comandante da Frota do Pacífico, para relocar a base principal de sua frota de São Diego para Pearl Harbor, em Oahu, Havaí, como uma dissuasão contra a agressão japonesa direcionada aos interesses americanos. Novamente, os Estados Unidos estavam lutando com sua neutralidade, com simpatias principalmente em oposição à Alemanha nazista, e essa oposição agora sendo traduzida para o Japão através do novo tratado. Cabos diplomáticos começaram a ser enviados entre todas as partes interessadas, buscando garantias de Tóquio de que o Japão não ameaçaria os interesses aliados na região. Mas nos meses seguintes, a situação parecia apenas piorar. Os Estados Unidos da América sentiram que não tinham escolha a não ser começar a impor ao Japão embargos cada vez mais rígidos sobre materiais, como peças de aeronaves e sucata exportadas por empresas americanas. Mas embora isso tenha prejudicado a máquina de guerra japonesa, eles não a pararam, e em junho de 1941, o exército japonês invadiu a região sul da Indochina. Portanto, em julho de 1941, os Estados Unidos da América impuseram um embargo de petróleo ao Japão, levando Tóquio a mirar as Índias Orientais holandesas, ricas em petróleo, para substituir o fornecimento americano que havia sido cortado. Mas antecipando isso, o presidente dos Estados Unidos da América, Franklin D. Roosevelt, alertou que os Estados Unidos estariam preparados para tomar medidas opostas caso o Japão lançasse mais ataques na região. Ele então deixou claro que os Estados Unidos estavam pressionando para que o Japão começasse a se retirar da Ásia continental, mas isso era totalmente inaceitável para o influente exército japonês. Enquanto propostas e contrapropostas eram compartilhadas através da vastidão do Oceano Pacífico por diplomatas na esperança de encontrar uma solução para esta crise, o exército japonês, esperando que a situação com os Estados Unidos da América só continuasse a se deteriorar, já estava explorando possíveis opções para conduzir uma guerra com a América. Nascido em 4 de abril de 1884, Isoroku Yamamoto se formaria na Academia Naval Imperial Japonesa aos 20 anos, inicialmente se especializando em artilharia naval, que ainda era o fator dominante no combate naval, apesar da introdução de armas mais novas como o torpedo e o submarino.
Servindo com distinção em Tsushima, onde foi ferido em ação, ele logo subiu nas fileiras e foi indicado para várias notáveis missões no exterior, no então amigável país dos Estados Unidos, estudando na prestigiosa Universidade de Harvard e na Embaixada Japonesa em Washington. Seus conhecidos japoneses e americanos frequentemente notavam seu gosto por jogos de azar, e ele era considerado algo como um tubarão em vários jogos de chance tanto do Oriente quanto do Ocidente. Apesar de sua carreira até então ser um tanto convencional, no início da década de 1920, ele foi um dos poucos líderes militares mundiais que realmente compreenderam o potencial da aeronave militar como uma ferramenta de guerra. A Marinha Japonesa adquiriu sua primeira aeronave em 1910 e encomendou seu primeiro porta-aviões, o Hoshō, em 1922. No entanto, como em outras marinhas ao redor do mundo, a aviação naval ainda era vista apenas como uma arma de apoio aos navios de guerra. Ansioso para promover maior inovação e investimento no poder aéreo naval, em 1924, ele mudou seu foco para este novo ramo da Marinha Imperial Japonesa, servindo primeiro como chefe do Departamento de Aeronáutica, antes de comandar a primeira divisão de porta-aviões. A missão Senpil, composta por pilotos e engenheiros britânicos, auxiliou no desenvolvimento da frota de porta-aviões do Japão. Esta missão britânica, oficialmente patrocinada, visava lucrar com a intenção do Japão de construir uma grande frota de porta-aviões para uso no Pacífico, argumentando que o Japão fora um aliado na Primeira Guerra Mundial e que nunca poderiam igualar as marinhas real ou dos Estados Unidos da América. Sob a tutela do nobre escocês Lord William Forbes Senpil, a assistência britânica incluiu a escala de aeronaves de combate, que inspiraria os fabricantes japoneses, dando início à indústria de aeronaves navais do Japão. No entanto, essa assistência oficial foi de curta duração, terminando após 18 meses. Porém, neste breve período, muito conhecimento técnico já foi transferido para o Japão. No entanto, apesar do fim da missão, Lord Senpil continuou a fornecer aos japoneses informações sobre os desenvolvimentos militares britânicos, em contradição à lei oficial de segredos britânica. Suas atividades foram descobertas, mas suas conexões políticas permitiram que ele escapasse da acusação, e na década de 1930, ele continuaria a agir em nome dos interesses japoneses. Enquanto isso, agora um almirante, Yamamoto sabia que apenas o poder dos porta-aviões na década de 1930 não seria suficiente para construir a poderosa força naval de ataque que ele sonhava, e por isso ele encomendou uma grande frota de bombardeiros de torpedo terrestres bimotores para apoiá-los até que novos e mais poderosos aviões de porta-aviões pudessem ser desenvolvidos. Até 1940, graças a Senpil, que lhes deu o impulso técnico de que precisavam, e homens como Yamamoto fornecendo a infraestrutura doutrinária, o Japão havia construído a força de aviação naval mais poderosa do mundo, composta por 6 grandes porta-aviões de frota, 3 porta-aviões secundários menores e um porta-aviões de treinamento. Apoiado pelas imensas forças de bombardeiros terrestres, o Japão estava agora em posição de desafiar seus antigos aliados, cada vez mais hostis. Mas Yamamoto não estava nem perto de ser tão entusiasmado pela guerra com os impérios da Reino Unido-França, Países Baixos e Estados Unidos, especialmente enquanto o Japão ainda estava lutando contra a China. O conhecimento íntimo de Yamamoto sobre os Estados Unidos da América o tornou o homem perfeito para planejar uma guerra contra eles. Mas isso também lhe deu o conhecimento do risco envolvido. Comparando os Estados Unidos com seu próprio país, ele sabia que os americanos tinham vantagens tanto em termos de homens quanto de material numa base de 1 para 1. A preocupação dos americanos com os eventos na Europa com a Alemanha de Hitler aliviaria inicialmente parte dessa vantagem com as implantações da frota dos Estados Unidos da América, já favorecendo as operações no Atlântico, mas uma vez iniciada a guerra com o Japão, grande parte da frota americana do Atlântico seria realocada contra eles. Então haveria o poderoso complexo industrial da América que, além de ser vasto, não dependia tanto da importação de materiais estratégicos como o Japão, e por isso seria mais difícil de ser interrompido com submarinos e aeronaves. Com tudo isso em mente, ele raciocinou que imediatamente após o início dos combates, o Japão teria 6 meses para derrubar suficientemente os Estados Unidos do Pacífico a tal ponto que os forçaria à mesa de negociações. Lá, eles poderiam ser feitos para render o controle do Pacífico a Tóquio, dando ao Japão carta branca para criar seu império, eufemisticamente chamado de esfera de coprospetidade, e se tornar o império dominante na Ásia. Ele alertou que, se o Japão não fosse vitorioso dentro de 6 meses,
12 no máximo certamente perderiam a guerra, porque era o tempo que ele acreditava que levaria para os Estados Unidos da América se prepararem totalmente para a guerra, momento em que o Japão não poderia esperar igualar a produção de guerra americana. Sua opinião bastante pessimista foi recebida com hostilidade pelo exército japonês, mais influente politicamente, que estava convencido da superioridade e do espírito de luta de seu país. Com os generais exigindo guerra contra os impérios ocidentais na Ásia, ele foi obrigado a planejar. Ele sabia que o primeiro ataque teria que ser decisivo e dar ao Japão espaço para se expandir pelo mar, com o mínimo de oposição possível pelo maior tempo possível. A marinha japonesa planejou uma guerra com os Estados Unidos da América, prevendo principalmente uma invasão em larga escala do território americano nas Repúblicas das Filipinas. Das Repúblicas das Filipinas, os Estados Unidos estavam em posição privilegiada para ameaçar as rotas marítimas vitais do Japão e ter uma base de onde atacar o império em expansão. Um componente-chave de qualquer conflito seria a rápida derrota das forças americanas já estacionadas lá, permitindo que os japoneses fortificassem a cadeia de ilhas e a usassem como trampolim para conduzir operações contra a Marinha dos Estados Unidos da América, uma vez que ela se mobilizou de sua base principal em Pearl Harbor. No entanto, isso levaria, como Yamamoto acreditava, o Japão à derrota final, pois não lidava com a Marinha dos Estados Unidos da América e, em particular, seus próprios poderosos encouraçados e porta-aviões cedo o suficiente para ser realista. Esses não seriam apenas uma ameaça durante a campanha nas Repúblicas das Filipinas, mas forçariam o Japão a travar uma campanha naval para contra-atacar, o que levaria tempo que os americanos poderiam usar para se preparar para a guerra. Em busca de alternativas, ele começou a contemplar a ideia um tanto radical de atacar Pearl Harbor em um golpe preventivo. Isso eliminaria a principal força da Marinha dos Estados Unidos da América em um único golpe. Foi enquanto considerava suas opções que ele soube, por meio de relatórios de oficiais navais japoneses em Berlim e Roma, de uma batalha entre as forças britânicas e italianas, que ocorreu na noite de 11 de novembro de 1940. Usando os aparentemente obsoletos biplanos, Fairey Swordfish, a Marinha Real Britânica, lançou um ataque aéreo a partir do porta-aviões HMS Illustrious contra a maior parte da frota de superfície italiana, enquanto estava ancorada no porto de Taranto. Os italianos pensavam que o porto era raso demais para torpedos aéreos e que qualquer ataque aéreo seria detectado antes de causar danos significativos. E ainda assim, ambas as crenças foram despedaçadas naquela noite. Embora o ataque aéreo não tenha destruído a frota italiana, ela foi tão fortemente danificada que foi retirada da luta no Mediterrâneo por vários meses. Era exatamente isso que Yamamoto esperava alcançar com a frota americana. E assim, em vez de enfrentar a frota do Pacífico americana em guerra aberta em alto mar, ele optou por um ataque preventivo contra eles, enquanto ainda estavam ancorados em Pearl Harbor, no Havaí. Ele imaginou um ataque muito maior do que o que os britânicos haviam realizado em Taranto, incorporando os 6 grandes porta-aviões da Marinha japonesa e os mais recentes caças, bombardeiros e aviões de torpedo, todos trabalhando juntos para primeiro destruir os aviões americanos que protegiam o porto, e então aniquilar os encouraçados e porta-aviões americanos. Os generais japoneses inicialmente duvidavam do plano. Eles queriam que os porta-aviões apoiassem os desembarques em Myanmar, Manila e nas Repúblicas das Filipinas, temendo que se tantos porta-aviões do Japão, 60% de sua força total, fossem descobertos pelos americanos e destruídos antes ou depois de atacarem Pearl Harbor, então eles perderiam a guerra na hora. Yamamoto refutou suas preocupações, afirmando que se o Japão não destruísse a frota americana em Pearl Harbor primeiro, então o Japão estava garantido a perder, independentemente de qualquer plano de guerra alternativo. No final, Yamamoto ganhou a argumentação, e a preparação para um ataque a Pearl Harbor começou. No entanto, havia inúmeros obstáculos no caminho da ambição de Yamamoto. Como o porto de Taranto Pearl Harbor estava localizado em um trecho comparativamente raso de água, o que apresentava problemas para as aeronaves portadoras de torpedos, que suportariam a maior parte do esforço contra os navios de guerra americanos. Ao soltar um torpedo na água de uma aeronave, ele mergulharia a uma profundidade superior a 100 pés antes de subir e se nivelar. Em Pearl Harbor, isso significava que quase todos os torpedos ficariam enterrados na lama no fundo do porto, que em alguns lugares tinha pouco menos de 100 pés de profundidade. Os americanos estavam tão confiantes de que era impossível que torpedos lançados por aeronaves ameaçassem os navios em Pérola, que nem sequer usavam redes de torpedos para proteger seus encouraçados.
Em Taranto, os britânicos contornaram esse problema fazendo com que seus antigos biplanos voassem extremamente baixo e devagar, reduzindo assim a profundidade na qual o torpedo mergulhava após ser lançado. Mas isso não era uma opção para os japoneses com seus bombardeiros de torpedo monoplano mais avançados. Eventualmente, os engenheiros japoneses chegaram a uma solução astuta na forma de fixações de madeira anexadas à frente e à cauda dos torpedos que reduziriam a profundidade na qual eles mergulhavam após atingir a água. O maior obstáculo no plano de Yamamoto agora havia sido superado, e a Marinha dos Estados Unidos da América estava alheia às ameaças que os japoneses representavam. A partir de abril de 1941, pilotos da Marinha Imperial Japonesa iniciaram simulações de ataques a navios dos Estados Unidos da América. Enquanto esses pilotos praticavam, eles ganhavam mais experiência, que poderia então ser incorporada ao seu plano geral. Para ajudá-los, os almirantes japoneses construíram um modelo massivo de Pearl Harbor para finalizar cada detalhe do plano de ataque. Mas para que fosse aperfeiçoado, eles precisavam de inteligência. Entre Takeo Yoshikawa, um jovem oficial naval japonês que foi enviado para Oahu para espionar a frota americana, sem mais acesso do que um turista comum, Yoshikawa conseguiu reunir uma quantidade notável de informações sobre a frota e os aeródromos circundantes que a protegiam apenas observando-os. Com uma alta população nipo-americana na ilha, ele atraiu pouca atenção e costumava sentar-se em uma casa de chá com vista para o porto, observando a atividade, usando seu conhecimento enciclopédico de embarcações americanas para construir uma imagem intricada da rotina diária. Talvez sua atividade mais conhecida fosse se passar por um turista e alugar um avião de turismo para fotografar discretamente o Porto do Ar. Essas informações detalhadas foram então enviadas de volta para Tóquio, onde foram incorporadas AOS planos finais. No final do planejamento, o uso de submarinos anões de 2 homens seria incluído para auxiliar o ataque. Os submarinos anões tentariam se infiltrar no porto e lançar seus torpedos nos navios de guerra dos Estados Unidos da América, enquanto suas tripulações estavam ocupadas demais, se defendendo do ataque aéreo para notá-los. O plano finalizado veria 6 porta-aviões se aproximando sorrateiramente ao norte de Oahu e lançando suas aeronaves nas primeiras horas, pegando a base americana de surpresa. 2 ondas de aeronaves seriam lançadas, cada uma com seus alvos designados para atingir antes que retornassem a AOS, seus porta-aviões, rearmassem e reabastecessem, e então lançariam uma terceira onda para limpar os navios e instalações restantes, tornando Pearl Harbor completamente inutilizável. No entanto, alguns na liderança japonesa queriam ir ainda mais longe e invadir o próprio Havaí, acreditando que tanto ele quanto as Repúblicas das Filipinas poderiam ser tomados simultaneamente. Mas essa parte do plano foi finalmente cancelada. No começo de novembro, ainda existiam esperanças de que a guerra pudesse ser evitada no último minuto por ambos os lados. Em 20 de novembro, os japoneses ofereceram o que sabiam que seria uma proposta final que poderia evitar a guerra com os Estados Unidos da América e o Império Britânico. Eles ofereceram se retirar da Indochina e parar sua expansão para o sudeste da China, sob a condição de que os Estados Unidos da América suspendessem suas sanções debilitantes e fornecessem 1 milhão de galões de combustível de aviação. Os Estados Unidos da América consideraram a oferta inaceitável e emitiram uma contraproposta de que o Japão deveria se retirar unilateralmente do continente chinês. Isso era impensável para Tóquio, que agora sabia que a guerra estava chegando. Enquanto isso, Yamamoto já estava reunindo sua frota combinada de porta-aviões, couraçados, cruzadores, destroyers e submarinos. Incluía 2 cruzadores pesados, um cruzador leve e 2 couraçados, 9 destroyers e 8 petroleiros, 23 submarinos de frota e 5 submarinos anões. O componente-chave desta frota era, claro, os 6 porta-aviões de frota e suas aeronaves sob o comando do almirante Nagumo. Juntos, esses 6 navios embarcaram uma força de mais de 400 aeronaves. Supervisionando a operação a partir do encouraçado, Nagato Yamamoto ordenou que esta, a força de porta-aviões mais poderosa da história, fosse para o mar em 26 de novembro de 1941. Enquanto a situação diplomática parecia irresolúvel, mas o ávido jogador sabia que esta, sua primeira jogada de dados, seria a mais crucial e potencialmente a mais problemática. Todo o seu plano dependia de surpresa, mas certamente, dada a tensão entre Tóquio e Washington, os Estados Unidos da América, perceberiam que uma vasta frota de navios estava desaparecida e começariam a procurá-los.
Se descobrissem que rumavam ao Havaí, os americanos poderiam interceptar mobilizando suas frotas e aeronaves. Sua frota tinha 12 mil milhas para cobrir, o que levaria quase 2 semanas supondo que não houvesse atrasos. Mas isso dava a uma aeronave ou navio dos Estados Unidos da América tempo suficiente para localizá-los. A vastidão do Oceano Pacífico lhes proporcionava alguma proteção, mas mesmo assim, Yamamoto não estava correndo riscos, fazendo a frota navegar em total silêncio de rádio, recebendo apenas transmissões codificadas do Japão, temendo que qualquer transmissão da frota pudesse ser interceptada. Submarinos japoneses lideravam a frota principal, patrulhando os oceanos à procura de navios dos Estados Unidos da América em seu percurso. No entanto, do lado americano, a rede de inteligência dos Estados Unidos estava muito mais preocupada com as Repúblicas das Filipinas. Interceptavam muitas comunicações entre unidades japonesas e fontes oficiais na Ásia, porém frequentemente incertas sobre seu significado. No entanto, observadores no Extremo Oriente notaram navios de guerra japoneses se deslocando para o mar no início de dezembro, enquanto os japoneses faziam seus preparativos para seu Blitzkrieg asiático e do Pacífico. Os Estados Unidos da América, portanto, estavam corretamente antecipando o iminente ataque japonês às Repúblicas das Filipinas, mas haviam completamente perdido a parte do plano referente a um ataque a Pearl Harbor. Menos de 24 horas após a frota de Yamamoto ter zarpado, avisos de guerra foram emitidos para todas as forças dos Estados Unidos da América no Pacífico, mas as medidas que os almirantes e generais deveriam tomar não estavam totalmente claras. Esses avisos de guerra foram emitidos repetidamente nos dias seguintes, o que deveria ter causado alarme, mas como o almirante William Halsey, um homem cujo nome se tornaria sinônimo do Teatro do Pacífico nos meses seguintes, colocou: havia tantos deles, que depois de um tempo, as pessoas apenas se acostumaram com o impacto e começaram a relaxar. Apesar da crença de que as Repúblicas das Filipinas eram o objetivo principal dos japoneses, o almirante Kimmel tomou as medidas que pôde para proteger o porto, mas isso não foi facilitado pelo fato de que sua força de aeronaves de patrulha marítima de longo alcance havia sido repetidamente reduzida em tamanho à medida que eram transferidas para o Atlântico. Logo, sem aeronaves suficientes para patrulhar o oceano ao redor de Oahu, ele focou seus esforços de busca nas rotas de pérola e nas áreas de treinamento de seus navios de guerra. Seu raciocínio para isso era que ele antecipava ataques de submarinos japoneses assim que as hostilidades começassem. Mas isso, é claro, apenas ajudou nos esforços de Yamamoto para se aproximar da ilha sem ser detectado. No entanto, mais ao interior, o tenente-general do Exército dos Estados Unidos da América, Walter C. Curto, interpretou os avisos de Washington como sendo menos sobre um ataque militar das forças japonesas e mais sobre atos de sabotagem da população imigrante japonesa local. Portanto, ele aumentou as medidas de segurança em seus aeródromos, incluindo agrupar as aeronaves mais próximas para que fossem mais fáceis de guardar. Essas ordens foram recebidas com uma resposta bastante incrédula por muitos dos soldados que realizavam esses deveres, que conheciam os imigrantes japoneses a quem Curto se referia e não acreditavam que eles jamais estariam envolvidos em sabotagem ou apoiando o Império Japonês contra os Estados Unidos. As respostas desarticuladas do Exército e da Marinha aos avisos de guerra destacaram um problema flagrante em termos de defesa de Oahu contra ataques, sendo que não havia uma única pessoa no comando geral das forças dos Estados Unidos da América estacionadas lá. Isso, juntamente com uma atitude quase desdenhosa que estava sendo tomada em relação aos avisos emitidos, a falta de clareza sobre o que fazer e a crença geral de que o combate começaria nas Repúblicas das Filipinas, significava que um ataque direto a Pearl Harbor era a última coisa que alguém esperava. E como tal, medidas adequadas que poderiam ter sido tomadas para atenuar um ataque surpresa foram ignoradas. Os americanos abriram a porta para o ataque da aeronave de Yamamoto. Em 2 de dezembro de 1941, do Nagato ancorado na Baía de Hiroshima, Yamamoto ordenou que uma transmissão fosse enviada para a força de ataque. Dizia: suba o Monte Nitaka. Esta foi a ordem dada para realizar o ataque a Pearl Harbor. Desde o início, Yamamoto enfatizou que a chave para a vitória seria eliminar os 3 porta-aviões dos Estados Unidos da América em sua frota do Pacífico. Estes eram o USS Empresa, o USS Saratoga e o USS Lexington. Como pistas móveis em crises, tornaram-se muito ativos nos últimos dias de paz, e a janela para pegar todos eles de uma vez parecia estar escapando do alcance de Nagumo.
Saratoga estava de volta a OS Estados Unidos da América passando por uma grande reforma, e portanto, certamente não estaria em Pearl Harbor no dia 7 de dezembro, o que deixou Empresa e Lexington. Empresa foi a próxima a sair quando, em 28 de novembro, saiu de Pérola, com ordens para transportar 12 caças F-4F Wildcat da Marinha dos Estados Unidos da América para a ilha Wake. Então, apenas 2 dias antes do início do ataque, Lexington também foi empregada na entrega de aeronaves, desta vez para a ilha Midway. Portanto, com a aproximação da frota japonesa, houve desapontamento pela ausência dos porta-aviões. Essa era a ideia principal do ataque: eliminar esses porta-aviões da batalha antes que eles pudessem levar a América à vitória. Os japoneses haviam apostado tudo para chegar aqui, e os alvos mais importantes estavam completamente fora da linha de fogo. No entanto, o ataque foi ordenado para prosseguir de qualquer maneira. Eles ainda poderiam desferir um golpe poderoso contra a frota americana, o que só os enfraqueceria ainda mais em qualquer confronto futuro, onde os 3 porta-aviões poderiam ser destruídos, usando números japoneses esmagadoramente superiores. Na noite de 6 de dezembro de 1941, nas últimas horas de paz, os decifradores de códigos americanos começaram a interceptar uma enxurrada de transmissões codificadas pelo Pacífico. Inseguros sobre o que tudo isso significava, pois ainda não tinham uma visão completa, eles esperavam que os japoneses atacassem o Sudeste Asiático e as Repúblicas das Filipinas, mas um aviso para esse fim não chega a Pearl Harbor antes do sol começar a nascer sobre Oahu. Ao norte da ilha de Oahu, um alarme soa dentro das tendas do soldado George E. Elliott Jr. e Joseph L. Lockhart, mas isso não é um aviso de qualquer tipo. Ao contrário, é o som do despertador despertando-os para começar suas funções na estação de radar montada no norte da ilha. O local do radar deles é uma das 6 unidades móveis compostas por apenas 4 veículos, carregando as antenas, gerador de energia e equipamento de suporte que foram montados ao redor de Oahu com o objetivo de fornecer a maior cobertura possível. Situados a aproximadamente 532 pés acima do mar em Upana, os 2 operadores de radar desfrutam de uma vista incrível do oceano. Para que suas antenas de radar SR-270 possam escanear aeronaves, os 2 homens estão trabalhando em um turno de 24 horas no local, mas só operam o radar pela manhã entre as 4 e as 7 horas. E mesmo assim, é principalmente para fins de treinamento. Eles passam o restante do tempo realizando manutenção e protegendo o local de vândalos e curiosos. Ao contrário da imagem estereotipada de uma tela de radar com uma antena circular e um feixe percorrendo em círculos como um holofote, este primeiro conjunto de radar, USA, um osciloscópio para exibição que produz picos sempre que um objeto é detectado. Ele apenas pode informar que algo está lá. Ele não pode dizer a eles quem é. 357 horas. Nas águas de Oahu, um dos poucos navios de guerra dos Estados Unidos da América no mar nas primeiras horas, é o destroyer da classe Weeks USS Ward, sob o comando do tenente-comandante William W. Outerbridge, que assumiu a capitania do navio apenas 2 dias antes. Vigias no Ward avistam outro navio de guerra, o varredor de minas USS Condor, que começa a sinalizar que acreditam ter avistado um periscópio na água. Outerbridge ordena que seus homens busquem um possível submarino japonês. 600 horas. A primeira onda de aviões japoneses começa a decolar de seus porta-aviões sob a liderança do comandante Mitsuo Fushida. É composta por 183 aviões e é formada por 3 grupos. 2 dos grupos têm ordens para atacar os aeródromos ao redor de Pérola, permitindo que o grupo principal entre e ataque a fileira dos encouraçados. De acordo com o encouraçado USS Nevada, o alferes Joseph K. Taussig Jr. é acordado para liderar o turno das 16 HHI. Ser oficial de convés em uma tranquila manhã de domingo no porto geralmente é tedioso. E então Taussig quebrou a cabeça procurando algo para fazer. Ele percebeu que só uma caldeira foi acesa para alimentar o navio desde que chegaram a Pérola. Assim decidiu ordenar o acendimento de outra para ocupar ele e a equipe. 630 horas. No mar, outro grupo de bombardeiros monoplanos está decolando do convés de um porta-aviões, mas esses não são aviões japoneses, e sim americanos. Navegando a mais de 200 milhas a oeste de Pearl Harbor está o porta-aviões USS Empresa, e ele está no processo de lançar uma formação de 18 bombardeiros de mergulho Douglas SBD.
A empresa deveria já ter entrado em Pearl Harbor, mas uma tempestade os atrasou por 24 horas. Os SBDs receberam ordens para realizar uma patrulha na área antes de pousar na Ilha Ford. 637 horas. Vigias a bordo do USS Ward avistam outro navio americano. Desta vez um navio de suprimentos da Marinha dos Estados Unidos da América, o Antares, navegando em direção à entrada de Pérola com uma barcaça de 500 toneladas a reboque. O Antares espera encontrar um rebocador que deveria aliviá-lo da barcaça. Mas quando ele não chega a tempo, o Antares tem que alterar o curso para o leste para manter a entrada de Pérola livre até que o rebocador apareça. No entanto, à medida que o navio vira, os membros da tripulação notam uma pequena esteira branca aparentemente seguindo atrás deles. Percebendo que é um periscópio, o Antares rapidamente sinaliza sua localização para o USS Ward. E sentindo um ataque, Outerbridge ordena sua tripulação para os quartéis gerais e se move para interceptar o submarino. Um PBI Catalina em órbita também desce rapidamente para a cena, lançando bombas de fumaça para marcar a localização do alvo. O Ward dispara seus canhões de 4 polegadas, o SA, sua velocidade superior para ultrapassar o submarino, e lança cargas de profundidade, destruindo a embarcação japonesa e matando seus 2 tripulantes. Outerbridge envia imediatamente uma transmissão codificada para Pearl Harbor, delineando o ataque, mas após atrasos na decodificação da mensagem, ela é apresentada ao almirante Kimmel, que exige verificação de que é genuína e não um alarme falso. 700 horas. Desconhecendo o drama que se desenrolou no mar, os soldados Elliot e Lockhart estão chegando ao fim de sua vigília e estão ansiosos pela chegada da equipe de alívio e pelo café da manhã. Elliot, recém-chegado à unidade, passou a maior parte do tempo na mesa de traçado, marcando trilhas avistadas por Lockhart em um mapa para transmitir a sede, mesmo que ainda não tivesse nenhuma. Enquanto esperam pelo caminhão que os levará de volta à base, os 2 homens decidem fazer um treinamento extra como uma forma de matar algum tempo, onde Elliot operará o osciloscópio sob a orientação de Lockhart. Varrendo o horizonte, o osciloscópio apenas desenha uma linha reta como tinha feito durante grande parte da manhã, indicando que não está detectando nada, mas então, de repente e inesperadamente, ele dispara. Examinando a leitura por si mesmo, Lockhart fica surpreso com o tamanho do pico, que indica para ele um grande número de aeronaves, mais do que ele já viu de uma vez. Os homens contatam prontamente o Forte Shafter em Honolulu para comunicar suas descobertas. Falando com o soldado José MacDonald, que está procurando pelo tenente Kermit Taylor na sala de traçado, Taylor descarta o relatório como nada. Para a incredulidade de Lockhart, ele insiste que estão detectando uma grande formação de aeronaves se aproximando de Oahu e reconhecendo a preocupação na voz do jovem operador de radar, MacDonald volta para Tyler e insiste que ele fale diretamente com ele. O tenente Tyler novamente diz a Lockhart e Elliot para ignorar a trilha porque ele sabe que eles estão esperando um grupo de bombardeiros B-17 Flying Fortress voar dos Estados Unidos da América para o campo roda. Nem Lockhart, Elliot, nem MacDonald estão satisfeitos com isso, mas eles têm que seguir as ordens de seu oficial superior. Após ser dispensado do dever, MacDonald volta à sua tenda com uma expressão sombria. Quando questionado por um colega soldado sobre o que estava errado, ele responde que os japoneses estão chegando. 726H, o destroyer USS Helm, inicia um dia de trabalho de manutenção de rotina nas boias no porto e ao redor. Após 740 horas, Elliot e Lockhart perdem contato com o grupo de aviões detectado 30 minutos antes. Um caminhão logo chega para levá-los de volta à sua base principal, chegando justo quando o som de explosões ecoa por Oahu. 748 horas, o comandante Mitsuo Fushida ordena que seus homens comecem o ataque. À medida que os homens da frota do Pacífico despertam atordoados, o porto ganha vida com o som dos motores aéreos. Mesmo agora, muitos deles estão alegremente inconscientes do perigo iminente, atribuindo as aeronaves a serem pilotos da Marinha ou do Exército, realizando algum treinamento matinal. Em navios como o USS Nevada, bandas estão tocando enquanto a cerimônia de hasteamento da bandeira matinal começa. É apenas quando as primeiras explosões começam a rugir que eles finalmente percebem o que está acontecendo. Os japoneses pegaram os americanos em Pearl Harbor completamente e totalmente de surpresa. O encouraçado Roe aguenta os primeiros ataques, com o USS Oklahoma sofrendo danos significativos no casco por 2 torpedos. Alguns minutos depois, um terceiro torpedo atinge o navio de guerra e quase o vira.
Nos primeiros minutos do ataque, o USS West Virginia leva 7 golpes de torpedos do tipo 90 e 1 modificados, enquanto quase simultaneamente o USS California leva 2. Então os bombardeiros japoneses atacam. Cerca de 10 bombardeiros japoneses miram o USS Arizona com conchas perfurantes de armadura modificadas de 1.760 libras que atingem o navio com efeito devastador. Uma das bombas detona perto dos depósitos do navio, resultando em uma poderosa explosão que efetivamente corta o navio em 2. Nas proximidades, o cruzador pesado USS Helena é atingido por um torpedo depois que o piloto japonês atacante confundiu o navio com o navio almirante do almirante Kimmel, o encouraçado Pennsylvania, na pouca luz. A explosão deste impacto danifica o navio de Minas USS Oglala, que começa a encher de água, e os esforços para impedir o naufrágio do navio são frustrados por repetidos ataques de metralhadoras de aeronaves japonesas. Outro cruzador, o USS Relé, também recebe um impacto de torpedo e começa a inclinar-se à medida que enche de água. Imediatamente, os marinheiros americanos correm para suas posições defensivas e começam a revidar, abatendo algumas aeronaves japonesas. No entanto, os artilheiros na fila de navios de guerra têm dificuldade em mirar nos aviões japoneses porque os navios de guerra estão tão juntos que há o risco de se atingirem com balas. A bordo de muitos dos navios que revidam, as munições rapidamente se esgotam, às vezes em minutos, deixando os membros da tripulação correndo para trazer novos suprimentos dos armazéns do navio. Como se tudo isso não fosse suficiente, a oposição aérea americana em Pearl Harbor é tão baixa que os caças Zero japoneses começam a metralhar os artilheiros defensivos com balas. Mais para o interior, quando as primeiras bombas começaram a cair sobre Pérola, os aeródromos do exército em Ponto do Barbeiro Sinos Ricam e Vieira são atacados. Bombas caem entre as aeronaves agrupadas para protegê-las de sabotadores locais, causando danos imensos. No campo roda pilotos como o tenente Felipe Rasmussen ainda estão de pijama enquanto pegam quaisquer armas que conseguem encontrar para atirar nos aviões japoneses. Durante uma pausa no ataque ao campo, Rasmussen e seus camaradas avaliam os danos. Grandes números de seus caças P-38 e P-40 estão em chamas, mas milagrosamente, alguns parecem ter escapado ilesos, e então eles rapidamente armam e abastecem eles antes de decolar. Apesar de estar em grande desvantagem numérica, e com o próprio P-36 de Rasmussen sendo menos do que um adversário para o Zero japonês, e tendo uma arma emperrada, ele ainda consegue derrubar um dos caças japoneses. No total, os pilotos de Vieira conseguiram derrubar 11 aviões japoneses, mas isso foi apenas uma gota no oceano, comparado à força total que estava sendo usada contra eles. No meio do ataque, os SBDs do empresa chegam sobre Pearl Harbor e não conseguem acreditar no que estão vendo. Quase de imediato, são atacados por aviões japoneses e artilheiros americanos que confundem-nos com bombardeiros japoneses semelhantes, resultando em 7 abatidos antes do pouso. Pouco tempo depois, os B-17s que o tenente Tyler esperava que chegassem também são alvejados tanto por pilotos japoneses quanto por artilheiros americanos. Muitas das aeronaves sofrem danos e, com o campo Rickham sob pesado ataque aéreo, os bombardeiros desviam para aeródromos próximos. 817 horas. O destroyer USS Helm, que estava programado para realizar a manutenção das boias do porto, vira para deixar o porto enquanto o ataque continua. Enquanto o destroyer deixa a entrada para o mar aberto, onde pelo menos pode manobrar enquanto é atacado, um vigia avista um objeto preso em um recife próximo e logo o identifica como um dos submarinos anões de 2 homens. Virando para estibordo, o Helm abre fogo contra o submarino anão, mas erra, e o pequeno submersível logo escapa. Porém, ele logo fica preso novamente no recife. Eventualmente, os 2 homens a bordo abandonarão o submarino, resultando em um deles se afogando, e o outro, Kazuzo Sakamaki, se tornando o primeiro prisioneiro de guerra japonês dos Estados Unidos. 827 horas. O USS Monaghan, um destroyer, recebeu ordens para se dirigir ao mar para auxiliar a guarda pouco antes do início do ataque, e como tal, foi atacado assim que começou a se mover. Ao tentar deixar o porto, ele avista outro dos submarinos anões tentando atacar a frota, e seu capitão ordena a velocidade máxima numa tentativa de atingi-lo. Errando o submarino por apenas 50 jardas, o destroyer então solta cargas de profundidade na água que é tão rasa, a explosão resultante levanta sua popa da água, danificando o mecanismo de direção. Fora de controle, o navio colide com uma barcaça,
mas sofre apenas danos menores. 830 horas. A bordo do destroyer USS Alvino, a tripulação está se esforçando para mover o navio e se afastar do cais para não ser um alvo fácil. Com a maioria da tripulação e todos os oficiais superiores em licença terrestre, o Alvino se afasta com menos da metade de sua equipe regular e um jovem alferes, Stanley B. Kaplan no comando. Kaplan mal esteve no mar por 8 meses e agora ele está comandando um destroyer sob fogo pesado, tentando escapar do massacre. Logo após o destroyer iniciar o movimento, vigias veem o capitão embarcando em um lançamento a motor com outros oficiais para tentar alcançá-los. Mas Kaplan está sob ordens do comandante da força de destroyers em Pérola para não parar ou diminuir a velocidade, e ele deixa os homens para trás. O artilheiro, em seu primeiro comando, dispara contra aviões japoneses enquanto navega com Alvino para o mar. Após quase 3/4 de hora de quase contínuos ataques aéreos, o navio de guerra Roe é deixado em chamas enquanto a primeira onda de aviões de guerra japoneses termina seus ataques e volta para seus porta-aviões. Mas a segunda onda não está muito atrás. 840 horas. Apesar de ter levado um golpe de torpedo que causa uma forte inundação, o encouraçado USS Nevada consegue ganhar força graças à decisão do alferes Taussig de acender outra das caldeiras do navio. O que deveria ter levado 2 horas para se mover, leva apenas 40 minutos, e o poderoso encouraçado se liberta de suas amarras e não é mais um alvo fácil para os japoneses. 854 horas. A segunda onda de ataques japoneses começa com 35 caças, 78 bombardeiros de mergulho e 54 de alta altitude. No entanto, agora as forças americanas estão totalmente engajadas e enfrentam a segunda onda de frente. A maioria das perdas japonesas ocorridas em 7 de dezembro estão entre a segunda onda, que não tem o benefício da surpresa total, e isso não passa despercebido pelo almirante Nagumo. 950 horas. Defendendo-se de repetidos ataques de bombardeiros japoneses, o USS Nevada está tentando chegar ao mar aberto quando é atingido por 5 bombas japonesas de 250 kg. Os japoneses estão fazendo um esforço determinado para afundar o navio de guerra no canal que leva a Pérola, esperando que isso bloqueie a entrada e a saída, agravando ainda mais o dano que eles infligiram às forças americanas em Oahu. Essas bombas leves provocam danos consideráveis ao navio de guerra, mas não o bastante para afundá-lo. No entanto, eles começam incêndios que agora são uma ameaça tão grande para sua tripulação sob pressão quanto os japoneses. 1000 horas. Suas bombas, balas e torpedos gastos e com pouco combustível. Os últimos pilotos japoneses começam a retornar AOS seus porta-aviões, esperando serem carregados para participar da terceira onda de ataques. No entanto, para o desgosto de muitos deles, o almirante Nagumo cancelou a terceira onda de ataques. Nagumo alegou que a maioria de seu objetivo, à exceção dos porta-aviões, foi atingida. Considerando que os americanos estavam preparados para mais ataques, sacrificar seus pilotos e aeronaves seria desnecessário e enfraqueceria sua força, essencial para a iminente batalha com os porta-aviões americanos. Assim que todas as aeronaves retornam a AOS porta-aviões, ele manda a frota recuar. Dos 350 aviões que ele enviou para a batalha naquela manhã, 29 foram perdidos, um número relativamente pequeno para o dano que foi infligido. 1030 horas. Apesar dos esforços hercúleos da tripulação do Nevada para escapar de Pearl Harbor, os incêndios causados pelas bombas impediram as equipes de controle de danos de lidar com o alagamento, e temendo que o navio de guerra afunde, sua tripulação recebe ordens para encalhar o navio na costa da ilha Ford próxima. Com a ajuda de um rebocador e um pequeno varredor de minas, o Nevada atinge a costa no ponto do hospital e não é mais móvel. O presidente Roosevelt foi informado sobre os eventos em Pearl Harbor logo no começo. Dada a diferença de horário entre Oahu e Washington, era o início da tarde quando o secretário da Marinha Frank Knox irrompeu em uma reunião que o presidente estava tendo com um de seus conselheiros, Harry Hopkins, para dizer-lhe que os japoneses estavam atacando Pearl Harbor. Relembrando aquele dia momentoso, a primeira-dama Eleanor Roosevelt lembrou que seu marido apresentou uma postura extremamente calma ao receber as últimas informações do local. Mas ela sabia, no fundo, que ele estava furioso com o ataque. Dado tudo o que ele havia feito para encontrar uma resolução pacífica para a crise com o Japão,
Além disso, foi a maneira como o Japão iniciou essa guerra que o enfureceu ainda mais e ao seu gabinete. Um insulto 7 horas e meia depois das bombas começarem a cair sobre Pearl Harbor, os japoneses entregaram sua declaração de guerra contra os Estados Unidos e a Reino Unido. Entre aqueles com quem ele se consultou sobre o ataque, estava o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, em Reino Unido, que também encontrou seu país em guerra com o Japão naquele dia. Coincidindo com o ataque a Pearl Harbor, as forças japonesas atacaram possessões britânicas no extremo oriente, como Hong Kong, levando o primeiro-ministro a dizer a Roosevelt: "Estamos todos no mesmo barco agora." Avaliando a situação e o que os próximos dias poderiam implicar, Roosevelt confidenciou a Eleanor que esperava que a Alemanha logo seguisse os passos de seus aliados japoneses e declarasse guerra aos Estados Unidos. Quase repetindo as próprias previsões de Yamamoto Roosevelt, disse a ela que os Estados Unidos de forma alguma estavam preparados para lutar na guerra em que agora estavam envolvidos, e que levaria tempo para reorganizar a indústria americana de produção de carros e geladeiras para a fabricação de tanques e bombas. Portanto, ele disse a ela que, em sua opinião, o país teria, citando, que sofrer muitas derrotas antes que pudéssemos ter uma vitória. Armada com esse conhecimento, Eleanor Roosevelt foi ao rádio naquela noite para seu programa semanal agendado. Para uma audiência de ouvintes chocados, irritados e assustados, ela os tranquilizou afirmando, citando: "O que quer que nos seja pedido, nós o realizaremos. Nós somos o povo livre e incontestável dos Estados Unidos da América." Enquanto ela falava ao povo americano em suas casas, seu marido estava com sua secretária, Grace Tully, ditando um discurso que planejava fazer no dia seguinte ao Congresso dos Estados Unidos da América. À noite, ele e seu gabinete se reuniram onde discutiram os últimos relatórios de Pearl Harbor. A notícia era horrível. Os relatórios de baixas aumentavam exponencialmente a cada mensagem do local, e com tantos navios danificados ou afundados de uma só vez, a frota do Pacífico da Marinha dos Estados Unidos da América sofreu um golpe significativo na rodada inicial crucial do conflito. A salvação foi que, milagrosamente, todos os porta-aviões dos Estados Unidos da América foram poupados. Após uma noite de sono inquieta, Roosevelt discursou ao Congresso às 12h30 do dia 8 de dezembro de 1918, "Tenho orgulho de declarar que desde o ataque não provocado e covarde do Japão no domingo, 7 de dezembro de 1941, existe um estado de guerra entre os Estados Unidos e o Império Japonês. Dentro de uma hora, o Congresso votou para retribuir a declaração de guerra ao Japão. A votação foi quase unânime, exceto por uma única voz, a de Janet Rankin, uma republicana de Montana, e a primeira mulher a ocupar um cargo federal nos Estados Unidos da América. Rankin votou contra a declaração e recusou-se a ser pressionada pelos outros representantes, mesmo quando eles vaiaram e sibilaram para ela publicamente da galeria. Explicando seu raciocínio, ela disse: "Como mulher, não posso ir para a guerra e me recuso a enviar qualquer outra pessoa." De volta a Pearl Harbor, o porta-aviões USS Empresa navegou solenemente para Pearl Harbor na tarde de 8 de dezembro, onde a tripulação viu em primeira mão a devastação que eles próprios haviam escapado por pouco. No dia anterior, eles lançaram um ataque aéreo após um possível avistamento da frota japonesa, mas não encontraram nada. E agora, ansiosos por vingança, ou pelo menos para não serem pegos desprevenidos em um segundo ataque à Pérola, todos os homens se apressaram para reabastecer, rearma e reabastecer o porta-aviões para que ele pudesse voltar ao mar, enquanto as notícias da invasão das Repúblicas das Filipinas se espalhavam pelo Pacífico. Para todos que estavam lá, e para todos que não estavam, em toda a América e possessões americanas ao redor do mundo, havia apenas uma coisa em suas mentes: vingar Pearl Harbor.
2.335 militares dos Estados Unidos da América e 68 civis foram mortos no ataque a Pearl Harbor. Além disso, 1.178 ficaram feridos. Os japoneses afundaram 4 couraçados e danificaram seriamente outros 4, além de uma série de cruzadores e outros navios de apoio, enquanto cerca de 390 aeronaves foram destruídas. Ainda assim, a sobrevivência dos porta-aviões americanos significou que o ataque só daria ao Japão os 6 meses que Yamamoto estimou para derrotar os aliados. Isso foi algo que o Japão falhou em fazer. Em junho de 1942, na Batalha de Midway, 4 porta-aviões que atacaram Pearl Harbor foram perdidos para os americanos. Seria uma derrota da qual o Japão nunca se recuperaria e forneceria o catalisador para a eventual queda do Império Japonês em 1945. Pearl Harbor deixou uma impressão indelével nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, particularmente quando a Guerra Fria começou com a União Soviética. Os Estados Unidos da América temiam constantemente serem pegos de surpresa em outro ataque surpresa, mas desta vez envolvendo armas nucleares, e por isso investiram bilhões de dólares em sistemas de alerta precoce e tecnologias de coleta de inteligência. Eles também instigaram um enorme programa de rearmamento para confrontar os soviéticos, para que, ao contrário de 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos da América estivessem sempre preparados para lutar em qualquer guerra que pudesse estourar. Mas, em um esforço para evitar que isso acontecesse em primeiro lugar, os Estados Unidos também adotaram uma política externa muito mais agressiva para combater os soviéticos do que fizeram para combater os japoneses na década de 1930. Com todas essas lições de guerra aprendidas, muitos historiadores questionaram se os Estados Unidos da América deveriam ou não ter conhecimento de um ataque em andamento. Evidências-chave foram negligenciadas ou, como alguns sugeriram, deliberadamente ignoradas. Como muitos eventos importantes na história, Pearl Harbor gerou teorias da conspiração, que vão do plausível ao absolutamente absurdo, que, no entanto, continuam sendo discutidas até hoje, especificamente se Roosevelt sabia que o ataque iria acontecer antes de 7 de dezembro. A única coisa que pode ser dita com certeza é que Pearl Harbor foi mais do que apenas um ataque AOS Estados Unidos. Em um único golpe, alterou o curso da história mundial, catapultando a América para a Segunda Guerra Mundial e sua posição atual, provavelmente a nação mais influente e certamente a mais poderosa na face da Terra.